Muito bem, pessoal. Aqui é o professor Gardel. Nós vamos começar então a nossa aula com o tema Simple Present and Present Continuous. Então nós vamos ver esses dois tempos verbais e logo depois nós vamos ver o verbo can. Então, com relação a esses verbos, não sei se o tempo vai permitir, mas a forma afirmativa dele vai dar para a gente ver tranquilamente hoje. Tá? Com relação à forma negativa e interrogativa, nós vamos deixar uma outra ocasião, tá beleza? Então vamos começar. Vamos começar então observando alguns exemplos. Aquelas 4 frases que estão ali no início, né? I work 5 times a week. Eu trabalho 5 vezes por semana. A segunda, she travels every vacation. Ela viaja todas as férias. A terceira, you eat breakfast at 7 a.m. every day. Você toma o café da manhã às 7 horas da manhã todo dia. E a última frase, we usually go to the movies. Né? Nós normalmente, geralmente, nós vamos ao cinema. O que foi que a gente percebeu nessas 4 frases? Nós até colocamos em verde ali para destacar, né? 5, ali na primeira, né? 5 times a week, 5 vezes por semana. Na segunda, every vacation, todas as férias. Na terceira tem a expressão every day, todo dia. E na última, né? Nós temos a expressão usually, que quer dizer geralmente. Todas essas expressões indicam frequência. É exatamente essa uma das características principais do verbo no modo simple present, né? No presente simples. Notou? Como nós colocamos aqui embaixo para vocês acompanharem, né? Ó, percebam como as expressões em negrito definem a frequência. Ou seja, nós usamos as frases acima para expressar ações que nós fazemos algumas vezes por semana, todos os dias, sempre, usualmente ou então nunca, né? Então o simple present serve para isso, para nós expressarmos coisas que habitualmente ou nós fazemos ou não. Como mostra esse pequeno resumo aqui, ó. O simple present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Às vezes, as frases no simple present, elas apresentam expressões de tempo, né, que são os advérbios. Então, reparem quais são os principais advérbios que a gente encontra em frases no presente simples. Aí está. Alguns advérbios, né, como now, que quer dizer agora, né? Always, sempre. Never, nunca. Today, hoje. Every day, todos os dias. Daily, diariamente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Generally, geralmente. Usually, usualmente. Isso quer dizer que você vai encontrar nas frases no presente simples alguns desses advérbios aqui, ok? Vamos ver alguns outros exemplos. Lá está. He plays soccer every Saturday. Ó, ele joga futebol quando? Every Saturday, todo sábado. Essa é a frequência com que ele joga. She loves chocolate. Ela ama chocolate. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola quando? De tarde, né? Afternoon, de tarde. Então existe essa frequência com que ele vai à escola. I always read the newspaper in the morning. Né? Eu leio o jornal da manhã quando? Always. Sempre. Essa é a frequência. We generally travel to Brazil in December. Nós viajamos para o Brasil em dezembro. De quanto em quanto tempo? Olha aqui, ó. Generally. Geralmente. Então essa é a frequência.
Então essas expressões que estão em verdinho indicam a frequência com que a gente realiza alguma coisa no presente simples, ok? Mas tem algumas regras que a gente precisa obedecer. Cuidado para as regras. Professor, e quando é que essas regras elas vão ser aplicadas? Olha aqui em cima. Sempre que a frase começar com esses 3 pronomes aqui, he, she ou it, né? Então tudo é uma questão de a gente se acostumar com isso, né? É só a gente praticar. Se a frase começar com he, ou o nome de homem, começar com she, ou o nome de mulher, ou começar com it, ou então indicando algum objeto ou animal, aí a gente tem que ligar o nosso alerta, porque aí a gente tem que usar essas 3 regrinhas que a gente vai ver agora. Primeira regrinha, de modo geral, a maioria dos verbos recebe o quê? Um S no final. Olha aqui os exemplos, ó. Read, reads. Sing, sings. Run, runs. Write, writers. Sit, sits. Sleep, sleeps. Está reparando? Todos eles ganharam Szinho no final. Olha, pessoal, eles não ganharam esse Szinho no final porque eles estão no plural não, viu? É só porque eles estão na terceira pessoa do singular. Só por isso. Mas não tem nada a ver com plural não, viu? A regra número 2. O que a regra número 2 ela me diz? Olha lá, vamos ler juntos. Se o verbo terminar com as letras O, S, SH, CH, X ou Z, o que você vai ter que fazer? Você vai acrescentar ES. Aqui, ó, o verbo go, que é o verbo ir, termina com O. Aí a gente acrescentou o ES, ó, goes. O verbo do mesmo jeito, também termina com O. Aí o que foi que eu fiz? Acrescentei o ES. O verbo wash, que é o verbo lavar, termina com SH. Ele está aqui na regrinha, ó, SH. Então eu tenho que acrescentar o quê? ES no final, né? O verbo fix, que é o verbo prender, ele termina com X. Está aqui na regra, ó, X. Então eu tenho que acrescentar o quê? O ES no final. Então é essa atenção que a gente tem que ter, ok? Terminou com uma dessas letrinhas aqui, O, S, SH, CH, X e Z, aí a gente tem que acrescentar o ES, beleza? Regra número 3. Caso o verbo termine em uma sequência de consoante e Y, como nos verbos try, reply e hurry, cry e outros, você deverá jogar o pobre do Y na lata do lixo, né? Tirar ele da frase, da palavra e colocar no lugar dele uma letra I e depois acrescentar o ES. Olha aqui, ó. Try. Terminou com Y, mas o que vem antes do Y? Uma consoante. Então, se vem uma consoante antes do Y, aí eu tiro o Y fora, coloco o I e acrescento o ES, né? Aí ficou tries. Reply, replies. Hurry, hurries. Cry, cries. Notou? A gente tirou o Y, colocou o I e depois acrescentou o ES. Por quê? Porque antes do Y vinha uma consoante. Vai ser sempre assim, professor? Preciso ter uma certa cautela, porque tem verbos que terminam com Y, mas antes dele não vem consoante, vem vogal. Aí você não pode seguir aquela regra lá. Aí você usa a regra número 1, só acrescenta um Szinho no final, que é o caso do verbo stay, que é o verbo ficar. Ele termina com Y, mas ele não é precedido por consoante, ele é precedido por vogal. Então você só faz acrescentar um Szinho no final. Play, plays. Pray, prays. Pronto, você usa a regra número 1, que pede para só acrescentar um S no final. Ok? Só pelo fato de não ser precedido por consoante. Ok. Vamos agora entrar no segundo conteúdo da nossa aula de hoje, que é o Present Continuous. O Present Continuous, o nome já está dizendo, né? É um presente que continua, né?
A gente faz referência a uma coisa que começou a acontecer, mas ainda não terminou. Ela está acontecendo quando? Agora. Veja aqueles 4 exemplos ali do lado direito do nosso vídeo. Mark is talking on the phone now. Marcos está falando no telefone agora. Belle is washing the clothes now, né? Belle está lavando as roupas agora. They are walking in the park now, né? Eles estão caminhando no parque agora. I am reading a book now, né? Eu estou lendo um livro agora. Vocês repararam que todos os verbos terminaram com a terminação ing, né? Tem um ingzinho aqui, tá vendo? Todo verbo no present continuous a gente vai usar o ing, ó, no finalzinho de cada verbo, que é para indicar exatamente esse processo de uma coisa que está em andamento, que está acontecendo now, agora. E olha como é que é fácil a estrutura do presente continuous, como é que a gente monta uma frase dessa, como é? Seguindo essa estrutura aqui, ó. Primeira coisa que vem na frase, que é o sujeito, que aqui na primeira frase era o Mark, na segunda era a Belle, na terceira era eles, né? They, e na quarta I, que sou eu. O que vinha logo depois? Olha aqui no azulzinho, ó, o verbo to be no presente. Tá aqui ele, ó, is, are e am. Nós temos o verbo to be aqui, tá vendo? Cada um do lado do seu sujeito ou do lado do seu pronome. E depois o que vem? Aqui em lilás, ó, o verbo com ing no final. Aí nós temos o verbo talk com ing no final. O verbo wash com ing no final. O verbo walk com ing no final. E o verbo read com ing no final. Reparou? É só colocar o ingzinho no final do verbo, que aí a gente tem o present continuous, né? Que indica, né, uma ação que está se desenrolando. Olha aqui, ó, está acontecendo agora. E como é mesmo agora em inglês, hein? Aqui, ó, now. Ok? Beleza. Agora vamos falar um pouquinho do verbo can. O verbo can, ele pode ser traduzido pela expressão poder ou saber, né? Ele é um verbo modal, é um verbo auxiliar. E quando a gente tem um verbo auxiliar, a gente sempre tem outro verbo na frase, que é um verbo principal. Tá aqui, o exemplo que eu botei aqui para vocês, ó. Ele pode voar. Ele can, pode fly, voar. Então aqui nós temos 2 verbos, ó, can e fly. O can é um verbo auxiliar e o fly é um verbo principal. Olha que detalhe interessante. Diferentemente dos outros verbos, os verbos modais não são flexionados, nem quanto ao tempo verbal, nem quanto à pessoa, com exceção do verbo have to, que a gente ainda vai estudar lá na frente. O que quer dizer isso, hein? Eles não são flexionados? Quer dizer que você pode colocar ele do jeitinho que ele está aqui em todos os pronomes, né? I can, eu posso. You can, você pode. He can, ele pode. She can, ela pode, né? We can, nós podemos. E assim vai. Olha aqui o exemplo que eu botei aqui para vocês verem, ó. I can cook very well. Eu posso cozinhar muito bem, né? You can cook very well. Você pode cozinhar muito bem. He can cook very well. Ele pode cozinhar muito bem. Vocês repararam que a frase mudou o sujeito, ó, mudou o pronome. I, you, he. Mas e o verbo mudou? O verbo mudou? Não mudou. Isso quer dizer que ele não foi flexionado. Isso é bom, né? Porque a gente não precisa ficar com aquela preocupação, como a gente tinha lá no presente simples, né? No presente simples, quando chegava na terceira pessoa do singular,
he, she, it, aí a gente tinha que ter cuidado com aquelas 3 regrinhas, lembra? Aqui não, aqui a gente não precisa ter esse cuidado com regra nenhuma, porque ele é usado da mesma forma para todas as pessoas, né? Agora aqui tem uma atividadezinha de revisão para gente fazer. Vamos tentar fazer? Aí eu tenho o verbo love e o pronome you. Eu amo você. O que está faltando aqui no meio? O verbo amar, né? Eu amo. Como é que eu faço para colocar o verbo amar aqui? Vocês repararam que ele é precedido pela partícula to. Por que tem esse tozinho aí? Que é para indicar que ele está no infinitivo. To love, amar. To watch, assistir. To play, jogar. To cook, cozinhar. To study, estudar. To run, correr. Né? Então todos eles começam com to, porque eles estão no infinitivo. Mas quando a gente vai conjugar ele aqui dentro da frase, nós não podemos escrever esse to, a gente tira ele fora. Então ficaria assim: I love you. Eu amo você. Simples, né? Então essa frase que eu acabei de dar como exemplo, ela está no simple present, né? No presente simples. Vamos aqui para a segunda. She, aí tem o verbo watch TV every night. Ela assiste TV toda noite. Qual é a palavrinha que está faltando? Ó, é essa aqui em amarelo, ó, assiste. Ela assiste TV toda noite. Então o verbo assiste está aqui, ó, watch. Vou precisar escrever ele aqui. Espera aí, professor. Esse verbo termina com CH. E está na terceira pessoa do singular, ó, porque a frase começa com she. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me lembrar da regra número 2. Se você pensou na regra número 2, você acertou. Está aqui, ó. Regra número 2. Olha lá o exemplo do verbo watch, ó. Ele termina com CH. Aí o que a gente vai fazer no finalzinho? Isso mesmo, nós vamos acrescentar o ES no final, né? Então eu vou pegar esse verbo aqui, escrever ele aqui, acrescido de ES. Por quê? Porque ele está na terceira pessoa do singular, she. Terceiro exemplo, nós estamos jogando futebol agora, né? Futebol now, futebol agora. E o verbo jogar todo mundo conhece, né? É o verbo play. Mas note que ele disse que ele não joga futebol, ele está jogando. Então reparou que ali no finalzinho termina com NDO. Se ele termina com NDO, eu tenho que colocar no final do verbo play o que? Eu tenho que colocar no final do verbo play? Se você lembrou do ing, você acertou. Então eu tenho que colocar o ingzinho, o ing, né, no final do verbo play. Aí vai ficar playing, né? Playing. Por que eu tenho que botar esse ing? Para dar justamente essa intenção de uma coisa que está sendo feita agora, né? Por isso que eu tenho que botar play mais ing, né? Aí playing, ok? A quarta, ele cozinha muito bem. Então tá faltando o verbo cozinhar, cook. Mas professor, a frase começou com ri, e ri é a terceira pessoa do singular. Então eu tenho que me lembrar da regra. Em qual daquelas 3 regras esse verbo aqui vai se encaixar? Na primeira, na segunda ou na terceira? Se você prestar atenção, ele vai se encaixar na primeira regra. A gente vai só acrescentar um Szinho nele, né? Cooks, vai ganhar um Szinho. Ele não vai entrar na segunda regra e nem na terceira, né? Não, ele se encaixa na primeira regra. Por quê? Porque ele não termina nem com S, nem com SH, nem com CH, nem X, nem O. Também não termina com Y precedido de consoante. Então, se ele não entra nem na segunda e nem na terceira regra, ele só vai entrar na primeira, né? Que a gente acrescenta um Szinho. Quinta, you study in the morning. Você estuda de manhã.
Então aqui nós temos o verbo estuda, study. E professor, eu estou vendo que esse verbo study, ele termina com Y e ele é precedido de consoante. Nós vamos ter que mudar ele, não vamos, professor? Calma, vamos olhar para o pronome primeiro. Qual foi o pronome que a frase usou? You. Ele está na terceira pessoa do singular? You é a terceira pessoa do singular. Olha aqui em cima. Qual é a terceira pessoa do singular? He, she e it. Então não entra. O you não entra na regra, não entra. Então nós temos que pegar o verbo study e escrever ele aqui do jeitinho que ele estava aqui, né? Assim como a gente fez também com o verbo love, né? Com o verbo love. Assim como a gente fez com o love, nós não modificamos nada com esse verbo, também nós vamos fazer do mesmo jeito aqui, ó. Só escrever o verbo study aqui. A sexta e última questão. The dog is, o cachorro está aonde? At the street, na rua, né? Está correndo na rua. Aqui o verbo correr aqui, ó, run, né? Run. Então eu tenho que escrever esse verbo run, mas dando o sentido de que ele está correndo. Notou aqui, ó? Então como é que termina esse verbo? N-D-O, do jeitinho da questão número 2, ó. N-D-O. Então eu tenho que pegar o verbo run e acrescentar o que nele no final? O ing, né? Botar aquele ingzinho, né? Para dar a ideia de que o cachorro começou a correr, mas ainda não terminou, né? É uma ação contínua. Então vai ficar the dog is running, né? Com ing no final. Beleza? É isso aí, pessoal. Esses foram os conceitos que eu coloquei lá no grupo para vocês. Depois vocês deem uma olhadinha para ver se fizeram a atividade de acordo com essas recentes explicações, né? E eu espero que você se lembre de postar o seu trabalho lá no zap particular, privado do professor, tá bom? Thanks for your attention, né? Obrigado pela sua atenção. Take care. Tome cuidado, né? Com essa questão aí da pandemia do vírus, né? See you later. Vejo vocês mais tarde. Bye.